Editorial. Em 2017, o governo de Mato Grosso do Sul fechou no vermelho. Para mim não foi novidade, porque foi um ano difícil para todo mundo. Menos atividade industrial ou pecuária significa menos recolhimento de impostos. E isso, já era de esperar, impactaria no funcionamento dos recolhimentos do governo. Só que ontem, fazendo as contas dos recebimentos extras do Estado, encontramos mais de 6 bilhões de reais que entraram no caixa do atual governo e que ele sequer poderia prever que esse dinheiro todo entraria. Portanto, se fosse um governo equilibrado, não haveria o porquê de fechar o ano com um rombo de 1,8 bilhão de reais, o que significa que, para a arrecadação estadual, o ano de 2017, que estava trabalhando com apenas 10 meses, na prática, teve 14 meses de arrecadação. Ontem estive reunido com vários economistas a respeito disso, porque como contribuinte tenho o direito de saber aonde foram enfiados os mais de 6 bilhões recebidos a mais pelo Reinaldo Azambuja, e observando o balanço do ano passado, publicado no Diosul, concluímos que o dinheiro só pode ter sido gasto para pagar servidores contratados pelo atual governo. Resumindo, a folha aumentou 23% daquilo que era quando Azambuja recebeu o governo das mãos do Putinelli, que entregou um Estado redondinho e com dinheiro em caixa, e que não era pouco, era aproximadamente R$500 bilhão. Como a evaporação de mais de 6 bilhões, sendo que o atual governo não fez uma obra emblemática, não melhorou a vida do funcionalismo, não melhorou as escolas, porque dias atrás vi uma notícia de que em Três Lagoas, os alunos das escolas estaduais, não suportando calor, começaram a fazer vaquinha para comprar ventiladores para salas de aulas, para devolver os ventiladores que lá estavam e que haviam sido levadas de casa pelas professoras. Então a conclusão é óbvia. Gastaram o dinheiro e não melhoraram a vida de ninguém. Sabem o quanto significa 6 bilhões a mais? Significa que pelo menos 6 meses de receita que não existia dentro do governo entrou sem que ninguém estivesse previsto. Então, se o governo do estado teve 1,8 bilhão de déficit, e isso representa a arrecadação de 2 meses, os 6 bilhões que entrou a mais significa que
em 2017, o governo do Azambuja teve descontado o déficit pela queda de arrecadação, 4 meses de arrecadação extra. Fazendo as contas sobre o que entrou e o que saiu, significa que em 2017 o governo trabalhou com caixa de 16 meses, 2 de déficit e 4 de superávit, que evaporou, virou fumaça, desapareceu sem que fizessem uma única obra. São essas contas que nos levam a acreditar e a falar do alto deste microfone que nosso Estado foi muito mal administrado, porque descontando o superávit pela queda de arrecadação, receberam 4 bilhões a mais e não fizeram nada a não ser pagar a folha salarial em dia, o que demonstra que Mato Grosso do Sul virou uma teta para muita gente, grande parte de fora mamando nas grossas tetas desse governo tucano. Então não me venham com esse mimimi de que foi um ano difícil. Foi difícil para todo mundo, menos para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, que recebeu, tirando a queda da arrecadação, 4 bilhões de reais a mais e nada construiu. Não pregaram um prego com esse dinheiro que o Estado não contava em receber. André Putinelli, se tivesse no comando do Estado, teria feito coisas do Arco da Velha, e Reinaldo Azambuja não conseguiu fazer nada com 4 bilhões de reais. Se eu estiver mentindo, então vocês que me processem. Mas não vai haver nem repto da parte de vocês, não vai haver ninguém choramingando, porque, infelizmente, isto que eu estou trazendo hoje no programa é uma verdade. Senhores, 6 bilhões sumiram sem que fizessem uma única obra. Não sobrou desses 6 bilhões nem 10 milhões para equipar o Hospital do Trauma, que vai ser inaugurado domingo com a visita do ministro da Saúde, e depois eles vão fazer aquela festa de inauguração e aí vão fechar as portas porque o hospital não tem equipamento e não tem equipe. Vão inaugurar então uma casca sem nada lá dentro. Tudo isso num estado de onde evaporou 6 bilhões de reais extras na sua contabilidade. Entenderam bem o que eu disse? Entenderam? Bom dia. Difusora 101. Você em primeiro lugar. Difusora.